Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 3 de junho da 7ª semana da Páscoa, estamos perto de finalizar o tempo pascal com a solenidade de Pentecostes neste próximo domingo. E a igreja hoje nos dá como leituras para meditarmos hoje a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, do versículo 13 ao 21. Aqui Festo, não, governador, ele acabou tendo como prisioneiro, não, a Paulo. E com a visita de Agripa, o rei Agripa e Berenice, eu acho que ele queria ficar bem com os dois e quer fazer um espetáculo, quer fazer algo para impressionar. E apresenta o caso de Paulo, que é aquilo que ele expõe coloca a leitura, não? Que ele diz, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro, que é Paulo. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender a acusação. Então, Festo está um pouco apresentando o caso ao rei Agripa e a Berenice, mas no fundo quer fazer um espetáculo, quer impressionar aos dois. E diz que a única coisa que ele percebeu investigando é que Paulo é acusado por algumas questões da lei judaica, da religião judaica, e um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. É a única coisa que ele pode na investigação que fez Festo. E quer ver se apresentando Paulo diante de Agripa e Berenice, não consegue descobrir mais alguma coisa, mas eu acho, e a leitura está aqui um pouco, é o que me impressiona, mais do que querer saber a verdade do que Paulo ser acusado, quer fazer um espetáculo. Quer colocar Paulo numa situação em que ele se divirta e ganhe pontos com rei Agripa e Berenice. Por que eu tomo como base isso? Isto é um pouco o que diz a Escritura, e o próprio São Paulo comenta. O que é destinado aos apóstolos? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, começando do versículo 9, ele diz assim, Paulo, escrevendo à comunidade de Corinto, julgo que Deus nos expôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ou seja, Paulo já tinha consciência na sua pregação de que aquele que anuncia sofrerá um tipo de perseguição, um tipo eu diria, o mundo vai testá-lo, prová-lo, acossá-lo de todos os lados, para ver se aquilo que o apóstolo, que aquele que anuncia, aquele que é cristão, aquele que tem fé, aquele que diz ter experiência de Jesus vive, se de verdade aquilo é algo real, ou são fábulas, ou são histórias, ou coisas para boi dormir, sei lá como dizer. Porque diz Paulo, não só porque Paulo hoje, na leitura, está preso, mas todo cristão, de alguma maneira, parece que tantas vezes ele é acusado como se fosse alguém que tivesse feito um crime terrível e como se alguém culpado de morte, como se fosse de verdade condenado à morte. E exposto, dado ao mundo como espetáculo, como Festo está fazendo com Paulo diante do rei Agripa e de Berenice. E continua Paulo na carta aos Coríntios, é um texto muito bonito. Somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sois prudentes em Cristo. Somos fracos, vós, porém, sois fortes, vós
sois bem considerados, nós, porém, somos desprezados. Até o momento presente ainda sofremos fome, sede e nudez, somos maltratados e não temos morada certa e fatigamos-nos, trabalhando com nossas mãos. Somos amaldiçoados e bendizemos, somos perseguidos e suportamos, somos caluniados e consolamos. Até o presente, somos considerados como lixo do mundo e a escória do universo. Aqui coloca Paulo, nesse trecho da carta aos Coríntios, que casa bem com esta primeira leitura de hoje, da missa de hoje, dos Atos dos Apóstolos. Paulo tem a consciência, não só porque ele anuncia, ele aqui está colocando o apóstolo, não? Mas vai ter um tipo de cristão que até é considerado gente importante, não? É prudente, é forte, né? É considerado. Aquele que vive de fato a fé em Cristo radicalmente vai enfrentar o contrário. Não ganhará elogios, prêmios, destaque no mundo, não vai ser importante na mídia, não vai sair num jornal, não. Será considerado louco, será desprezado, será considerado um cara fraco porque fala do perdão, do amor, de pagar o mal com o bem, como explica ele muito bem no final, né, deste trechinho que eu li, em que até o presente somos considerados como lixo e escória do universo. Olha que coisa. Então aqui, a primeira leitura de hoje, por isso eu quis pegar este texto de Paulo, da carta aos Coríntios, tenha consciência do que Deus está fazendo com ele. E será chamado diante de rei Agripa, de Berenice, a sua esposa, a esposa do rei Agripa, e de Festo. E nós veremos se a leitura tiver continuação, porque eu não olhei a liturgia de manhã. Mas olha, Paulo usa um argumento diante do rei Agripa, e o próprio rei Agripa se diz, olha, do jeito que você me transforma, Paulo, parece que eu já me tornei cristão. Então, Paulo usa e dá testemunho diante dos reis, diante daqueles que o zombam, que querem fazer o ridículo do cristão. Eu espero que nós, de verdade, saibamos a qual nós somos chamados, a dar um testemunho diante do mundo. Mas não será fácil. É ser considerado louco, desprezado, etc., como espetáculo. Somos hoje considerados, colocados como pessoas para divertir aos outros, achando que nós somos os ridículos, os estranhos, entende? E Paulo está firme da fé que ele professa, da fé que ele anuncia, da fé que ele proclama, daquilo que ele vive e defende. Eu espero que você também nos animemos, nos mantenhamos firmes na fé, não desanimemos, apesar do mundo que nos cerca, que faz de nós chacota, não que nos ridiculariza tantas vezes. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São João, capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Aqui é um texto que nós já escutamos na Páscoa tantas vezes, algumas vezes. Aqui é a terceira aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos. E é aquela pergunta que Jesus faz a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, não? E Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama. Aqui, nós hoje somos perguntados por Jesus se o amamos. Mas que amor que Jesus espera de você, de mim hoje? Nós, às vezes, podemos amá-lo porque eu cumpro a lei, porque me esforço, porque eu faço direitinho, cumpro os mandamentos de Deus e tudo. Éramos como Pedro, cumpridores da lei, não. Pedro achava que era firme quando, nos Atos dos Apóstolos, antes de ele ir à casa de Cornélio, não? Quando ele tem aquela visão daquele lençol que baixa com os quadrúpedes de toda a terra e o anjo, não, a voz que ele escuta, come, ele diz que nada de impuro tocou a minha boca. Ou seja, era um homem radical, cumpridor das leis mosaicas, de todos os mandamentos, dos ritos, prescrições legais da lei. Ou seja, era um homem, não,
Às vezes nós podemos achar que amamos a Deus porque cumprimos mandamentos, normas. Que bom que a gente segue. Porque o mandamento ali me ajuda a não sair, a saber que eu estou caminhando no caminho de Deus, não fora dele. Mas aquilo que me manifesta que eu amo é outra coisa. Eu posso obedecer aquilo que meu pai manda e não amá-lo? Pode acontecer. Sou um cara que obedece tudo que o pai e a mãe manda, etc. Não sei, porque se eu colocar outro exemplo de um patrão que manda e o operário obedece, ou não sei, do comandante do quartel que manda os soldados obedecerem, mas não significa que é uma relação de amor. É uma relação de alguém que obedece e cumpre normas, regras, leis. Aqui Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Significa que Pedro I teve que experimentar o fracasso de ter negado ao mestre e ver que o seu amor ainda é muito, muito pobre. Se baseia num cumprimento da lei, de mandamentos, não, o que o Senhor quer é outra coisa. Pedro experimentará o fracasso, primeiro experimentará que é amado por Jesus, que não o julga, não o condena, que o perdoa, que tem misericórdia dele, que confia as suas ovelhas a um pobre homem, a um fraco, a um pobrezinho. Mas ele tem uma relação com Cristo de amor. Agora pode amar a Cristo, não na lei, não no esforço, mas na gratuidade, por ter se sentido amado e como agradecimento ama o Senhor, faz aquilo que Deus quer, aquilo que Jesus lhe pede, por amor. Não porque é um soldado que apenas obedece ordens, mas tem uma relação de intimidade, de amor com Jesus. E é isto que Jesus hoje te pergunta. Qual é a relação que você tem comigo? É de cumprir leis, normas, regras, um mandamento? Que bom, é algo bom. Mas você me ama de verdade? A relação que você tem comigo é de amor? Não confundir amor com sentimento. Por isso que Jesus termina o Evangelho profetizando a Pedro. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e levará para onde não queres ir. Aquele que de verdade demonstra amor, já não faz o que quer. Porque ama, faz aquilo que a pessoa que ele ama precisa. Coloca-se a serviço do outro, ama, morre pelo outro. Já não pensa em si, pensa naquele a quem ama, vamos dizer assim. Por isso aqui, Jesus disse isto, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Pedro daria o testemunho agora com a vida, já não negaria. Já não é questão de palavras. Agora é questão de uma atitude, eu diria. Pedro demonstra que ama Jesus porque morrerá testemunhando a Cristo crucificado de cabeça para baixo. Como ele ama o Mestre, como ele ama o Senhor. Por isso espero que o Senhor hoje nos faça esta pergunta, quase no final do tempo pascal, aguardando este Espírito, e como dirá o São Paulo, este amor de Deus derramado em nossos corações, que é o Espírito Santo em nós, para que de verdade o amemos o Senhor, sejamos libertos deste amor que temos ferido pelo pecado, escravo das paixões, desejos, e possamos amar o Senhor fazendo a vontade de Deus, servindo, morrendo nós mesmos para entrar no projeto, na vontade de Deus. E espero que o Senhor nos ajude a todos nós a de verdade amar ao Senhor, de verdade, poder responder como Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo. Eu espero que o Senhor de verdade, a ele, Pedro, confiou as ovelhas, a nós confia o mundo, nos envia ao mundo para, testemunhando Cristo no mundo, possamos atrair tantos à fé, tantos ao Senhor, tantos à vida com Deus. Eu espero que o Senhor de verdade nos use como este instrumento em favor dos homens, para trazer os homens à fé. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra de hoje, que tu nos ajude de fato a aceitar que podemos ser ridicularizados diante do mundo, mas que tu nos mantenha firme, testemunhando o teu amor, a tua verdade, a tua palavra. Olha por nós hoje, que nós de verdade demonstremos que amamos a ti, servindo-te,
fazendo a tua vontade na nossa vida. E te pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.